O que vem primeiro, trabalho ou igreja? Deus ou família? Graça e misericórdia e paz, muito bom dia, você está na minha casa, hoje quarta-feira, dia 31 de janeiro, em mais um Café e Bíblia. Roda a vinheta. Por que nós devemos entender essa ordem de prioridades? Ô estagiário, você sabe qual é a prioridade? Qual que é a ordem certa? Eu vou compartilhar com eles aqui e eu quero que você aprenda também, pratique na sua vida, viu, estagiário? A ordem bíblica, a ordem de prioridades, Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as outras coisas, vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar é buscar a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, sobre todas as coisas. Então, sobre todas as coisas está Deus. E aí tem gente que pergunta, mas Deus e igreja não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O que é buscar a Deus em primeiro lugar? Buscar a Deus em primeiro lugar é a sua vida devocional, o seu relacionamento com Deus, a sua vida diária com Deus. Em primeiro lugar, você deve cultivar uma vida de oração, orar, confessar os seus pecados diante de Deus, fazer os seus pedidos. Além disso, você precisa de ler a palavra diariamente. Isso durante o dia, você medita na palavra, você canta louvores, você escuta louvores. Isso é a sua vida com Deus, a sua espiritualidade. Todas as vezes que nós mudamos essa regra, mudamos a ordem de prioridades, nós vamos deixar a desejar em algum lugar. Então, o primeiro lugar que nós devemos investir, a primeira prioridade é a prioridade espiritual. Nós precisamos passar o dia com Deus, orando em espírito, falando com Deus. Isso vai ser o que vai manter todas as outras coisas nos seus devidos lugares. Primeiro você cultiva a sua vida com Deus e depois é a sua família. O que? A família? Claro, é claro que é a sua família. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8 o seguinte: se alguém não cuida dos seus, especialmente os da própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Deixar de fazer as coisas de Deus, deixar de se relacionar com a sua família, talvez por conta do trabalho, está errado. O trabalho ele não pode vir antes da família. A igreja não pode vir antes da família. Nós temos que pegar a ideia de Noé. Noé perdeu o mundo inteiro, mas ganhou sua casa e sua família. Nós precisamos de nutrir esse amor, nutrir essa vontade de manter a nossa família. Não adianta nada ganhar o mundo inteiro, ganhei muito dinheiro, mas perdeu a família, perdeu a esposa, não conversa com os filhos. Você vai ver que esse dinheiro acumulado não vai fazer sentido, porque o que mais importa é a instituição divina na terra, que é a família. A família representa a instituição divina, foi a primeira instituição que Deus colocou. Então, a família tem que ser prioridade. Então, primeiro a Deus. E aí eu posso citar um exemplo de Ruth. Ruth, ela era adoradora do Deus Camus e passou a ser adoradora do Deus vivo. Ela priorizou a Deus. Ela falou assim com Noemi, sua nora, sua sogra: o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela priorizou a Deus e, consequentemente, Deus priorizou ela. Deu o marido, que é Boaz, um homem rico, generoso, servo de Deus. Então, quando nós priorizamos a Deus, Deus prioriza a nós. Então, em primeiro lugar, priorizar a Deus. Em segundo lugar, de prioridades, é a nossa família. E eu cito sempre o exemplo de Noé, que perdeu o mundo, mas ganhou sua família, e isso é o que mais importa. Eu vejo que tem gente que troca isso e paga um preço muito alto. Quer fazer, às vezes, as coisas de Deus, quer colocar a igreja em primeiro lugar, e aí negligencia as coisas de casa, e depois pergunta: eu sempre servi a Deus, por que meu filho desviou? Seu filho desviou porque ele viu que a sua casa estava uma zona, porque você deixou de arrumar sua casa para ir faxinar a igreja. Não faxina nem a casa, quer faxinar a igreja. Eu não estou falando que deve deixar de fazer uma coisa. Vou falar igual Jesus em Mateus 23. Fazei estas coisas, mas sem negligenciar aquelas. Você precisa de fazer as duas coisas, mas numa ordem de prioridades. E a terceira prioridade
Não é a igreja. A terceira prioridade é o trabalho, porque você vai viver do seu trabalho. Ah, mas não é a igreja em primeiro lugar? Não. Por quê? Porque a igreja não vai pagar tuas contas. A igreja não vai te sustentar. Até porque a igreja não tem obrigação de sustentar você. Você que se sustente. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 3,10, aquele que não trabalha, não coma. Você precisa trabalhar para se sustentar, para sustentar a tua família, para sustentar os teus filhos, para sustentar a igreja de Deus. A igreja vive de recursos, e recursos de irmãos que trabalham e a mantêm. Então, o seu trabalho tem que ser prioridade. Mas isso não significa que uma coisa exclui a outra. Ah, então eu estou trabalhando, não preciso de ir à igreja. Por que você não foi na igreja? Ah, porque eu estou trabalhando demais. Por que você não congrega? Ah, porque eu estou trabalhando muito. Não. O trabalho tem a hora certa de trabalhar, a quantidade certa de trabalhar. No trabalho você se mantém e desfruta do que você trabalhou também na igreja. Por isso que em quarto lugar vem a igreja. Eu vejo inúmeros salmos que mostram a alegria do crente em estar na igreja, em estar na Assembleia do Justo, na congregação dos santos. Salmo 122, Davi fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 133, Davi também diz, ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Esse desejo de congregar. No Salmo 127 ele diz, o Senhor é minha luz, é minha salvação. E no versículo 4 ele vai dizer, uma coisa peço e a buscarei. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmo 84, do Salmo dos Filhos de Corá, no versículo 3, ele fala, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe seus filhotes, e eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Ou seja, eles têm prazer de estar na casa de Deus. No Novo Testamento tem uma ordem clara. Não deixem de ir à igreja como é costume de alguns. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. A Bíblia diz que nós precisamos de congregar, porque é ali que está reunido o povo de Deus. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Uma coisa não exclui a outra e essa ordem não pode ser alterada. Então, significa que você não pode colocar a igreja acima da sua família. Eu conheço inúmeros irmãos, isso é triste de falar, que eu conheço muita gente que tem esse ativismo religioso, negligencia a família, negligencia o marido para estar na igreja. Isso não é ideal, isso é errado, isso faz mal, isso não vai fazer bem para o casamento, não vai fazer bem para os filhos. Eu vejo pessoas que se completam ou se enchem de trabalhos da igreja, um ativismo religioso, mas não conseguem governar a própria casa. E a Bíblia diz que primeiro tem que governar a própria casa. Se não governar a própria casa, como que vai governar a igreja de Deus? Se não consegue agir na casa, como que vai agir na igreja de Deus? Então, primeiro lugar na sua vida, coloque Deus. Priorize Deus. Faça como Ruth. Segundo lugar, priorize a tua família. Eu não vou cuidar da tua família. O seu pastor não vai cuidar da sua família. Os seus vizinhos não vão cuidar da sua família. Você é o responsável por cuidar da tua família. E como você vai cuidar? Colocando em terceiro lugar o trabalho. Porque se não tiver comida, a família não se mantém. Alguém vai ter que sair para trabalhar, alguém vai ter que fazer o negócio funcionar. Então, priorize o seu trabalho em terceiro lugar. Aí, então, priorize a igreja. Não deixe de ir à igreja por causa do trabalho, não deixe de trabalhar por conta da família. Ah, minha esposa não quer que eu trabalhe. Não existe isso. O homem tem que trabalhar, a responsabilidade nossa de manter a casa, mas que você entenda, acima de todas as coisas, é Deus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, sobre tudo vem Deus. Buscar primeiramente o reino de Deus. Depois, a sua família, o seu trabalho e a igreja. Fazendo assim, você vai ter uma vida muito mais próspera, muito mais prazerosa na presença de Deus. Gostou desse conteúdo? Já curte, já comente, faça seu comentário, como você achou que era. Você sempre pensou que é assim ou é diferente na sua vida? O estagiário me acusou aqui, ele falou que eu
entendo isso, mas eu vivo um pouquinho diferente. Ele falou que eu priorizo um pouco mais a igreja do que o trabalho. Ele falou que eu fico mais entusiasmado com as coisas da igreja do que com as coisas do trabalho. Mas eu tento manter. Eu me esforço no meu trabalho e me esforço também na igreja. Quero manter, estou tentando manter, mas acima de tudo é minha vida com Deus, é minha vida com a minha esposa, com a minha família, com a minha filha. Eu quero que você faça isso também, que certamente você vai colher os frutos. Então, já se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações, envie para o máximo de pessoas que você puder, porque tem muita gente que precisa aprender a priorizar o que de fato importa. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Graça, misericórdia e paz. Valeu!